Boa noite. Agora a gente está te vendo. Mudei de computador, é coisa de tecnologia, não sei explicar. A minha conexão acabou de cair aqui. Eita, é Também assim. custei para conseguir entrar. Bom que deu tempo do pessoal entrar mais. Pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los aqui para tratar desse tema que não é uma novidade, mas que demanda novidades, principalmente tecnológicas e metodológicas, né? Ligiane vai abordar bem essa prática aí para a gente. É, tem gente ainda que questiona, né, mudanças climáticas. As pessoas gostam, às vezes, de falar aquecimento global, mas aquecimento global não é um termo correto, porque as alterações climáticas vão muito mais do que aumento da temperatura. Inclusive, em alguns lugares, né, a temperatura nem aumentou, mas mesmo assim temos mudanças climáticas com eventos extremos. Então, a nossa proposta aqui hoje, desse aulão, é não só tocar nesse assunto tão sensível, mas principalmente pensar em soluções, o que está sendo feito e o que podemos fazer, né, para tentar aí diminuir a velocidade das mudanças climáticas, né? Reverter me parece atualmente tão utópico que eu nem vou cogitar. Para quem não me conhece, sou a professora Flávia Pérez, sou diretora técnica do Instituto de Gestão Verde e graduada em Biologia e especialista em Ecologia e Meio Ambiente. Então, aí, para quem está tendo a primeira experiência com o Instituto de Gestão Verde, eu convido também para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Pessoal, eu estou aqui no jardim da minha casa com um vento delicioso. Para quem está aí no escritório, deve estar dando até uma pontinha de inveja. Então, pessoal, o que são mudanças climáticas? Como eu falei brevemente, não estamos falando de aquecimento global, estamos falando também de aquecimento global. Então, tem muita gente que comenta assim: ah, mas o inverno desse ano na Europa foi o mais intenso dos últimos 40 anos. É exatamente isso, né? Mudanças climáticas são caracterizadas principalmente por dois fatores, né? Aumento de algumas modalidades de gases na atmosfera, principalmente dióxido de carbono, e outro ponto, ocorrência de eventos extremos. Então, o verão cada vez vai ser mais quente, o inverno cada vez mais frio, as secas mais prolongadas e as inundações mais intensas. Então, o que define mudanças climáticas, a grosso modo, são os eventos extremos. Então, tudo, né, todos os eventos aí envolvendo o clima se tornam mais extremos. Dá para a gente pensar aí que grande parte da população é afetada, né, já que a gente tem o aumento de eventos extremos. Então, imaginem, as inundações, né, no sul do país no ano passado. Então, isso tudo vai ficando muito mais intenso. A aridez também, né, especialmente aqui no norte de Minas, tendendo para o Nordeste, as populações, as cidades têm sofrido muito com a escassez hídrica. Isso é intensidade de eventos extremos. Como que se mede mudanças climáticas? Nós medimos, na verdade, né, existe um painel intercontinental para estudo das mudanças climáticas e composto por grandes cientistas do mundo inteiro, e esse painel faz medições, né, de emissão de gases do efeito estufa, a questão da camada de ozônio, né, que atualmente é bem controlada, aumento de temperatura e aumento de áreas secas e recuo de áreas geladas, como aí é a questão do gelo na Antártida. Então, em 2024, foi a primeira vez que o aquecimento
né, global superou a marca de 1,5 da temperatura pré-industrial. Então, imaginem, nós estamos no período industrial, né, desde a Revolução Industrial. De lá para cá, com a industrialização, aí o advento dos maquinários, das grandes fábricas, a emissão de gás carbônico subiu vertiginosamente. Então, esse aumento da temperatura, ele ficou radicalmente mais acelerado quanto maior o processo industrial. Então, desde, né, do início da Revolução Industrial até hoje, a temperatura tem ficado anualmente em torno de 1 grau Celsius a mais. Em 2024, pela primeira vez, a temperatura superou 1,5. Então, isso aí é bem alarmante, porque mostrou um aumento muito mais intenso do que o que vinha sendo monitorado. Ao passo que, com o aumento da temperatura, é lógico que as camadas de gelo, né, as calotas polares, vão se retraindo, né? Isso é muito preocupante, pessoal, porque as calotas polares, elas resfriam o clima de grande parte do globo terrestre. Então, a calota polar ficar menor, ela também vai contribuir para o aumento da temperatura. E com isso, o aumento dos eventos climáticos extremos, como já falamos. Então, quando ouvirem falar de mudanças climáticas, lembrem-se, estamos falando de aumento da incidência de eventos extremos, tá? Incluindo frio, calor, secas, enchentes, tornados, e aí vai. Bom, como eu já falei para vocês, nós temos aí um painel, né, composto por grandes cientistas. Esse painel é vinculado à ONU, mas não é da ONU, mas a ONU também, claro, que trabalha muito nisso, e o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, tem tratado bastante desse tema. Então, ele chama atenção aí para a necessidade dos líderes, ou seja, os governantes, né, se esforçarem para planejar energias renováveis baratas e limpas. Eu acho muito interessante ele falar de de energia barata, porque carro elétrico não é uma realidade da grande maioria das pessoas, né? Porque é uma energia ainda muito cara, e eu questiono muito se é limpa, já que as baterias demandam mineração, né? Então, diminui a emissão de gás carbônico, mas a gente tem outros impactos. Mas, de qualquer jeito, aí a ONU chama atenção para energias renováveis baratas e limpas, para que a grande população consiga consumir, né? E que as economias e os governos planejem, né? Tenham esse planejamento climático nacional. Por exemplo, o país resolve incentivar biocombustíveis, né? Incentivar tecnologias de descarbonização, ou exigir por lei inventário de gases que contribuem para o efeito estufa. Tudo isso são políticas relacionadas aos planos climáticos nacionais. Por isso são tão importantes. Bom, e aí, né? A gente já sabe que as mudanças climáticas agravam os eventos extremos, né? A gente vai sentir muito isso, os grandes recordes de temperatura, tanto para cima quanto para baixo, especialmente para cima. A gente teve recordes em 2023 que foram superados em 2024, e tudo indica que serão superados novamente esse ano, né? E o aumento contínuo de emissões de gases do efeito estufa. Então, o efeito estufa, pessoal, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. A gente fala isso há umas 2 décadas, provavelmente, né? Esse tema começou aí junto com a discussão sobre a camada de ozônio, que é um problema relativamente controlado, enquanto a emissão de gases do efeito estufa ainda não, principalmente por conta dos combustíveis fósseis, tá? Então, esse é um ponto aí sensível. Então,
a gente pode dizer que a concentração de dióxido de carbono, né, que é o principal gás do efeito estufa, está nos níveis mais altos dos últimos 800 mil anos. Como que os cientistas sabem isso? Isso não é chute, pessoal. Existe aí, quem já estudou geologia, pedologia, né, climatologia, existe uma técnica de datação, né, dos substratos, né, das camadas de solo, que a gente consegue identificar os compostos que foram ali depositados naquele determinado período, tá? Essa é uma técnica do carbono e ela é uma técnica científica, então isso é um dado, não é uma opinião, tá? Então não cabe mais essas discussões hoje em dia se mudanças climáticas existem ou não. E aí, né? O que que a gente pode fazer? Cenário alarmante, né? Eu tenho um filho pequeno aqui, então a gente fica todo mundo muito preocupado, porque isso tem que ser resolvido. O que fazer? Primeiro, identificar o problema e reconhecer, né? Enquanto um governo não reconhece que existe um problema, ele não vai agir. Então, primeiro, entender, reconhecer e planejar, né? E aí a gente vai entender que o grande causador das mudanças climáticas estão associados às emissões de gases do efeito estufa, principalmente dióxido de carbono. Com isso, a gente tem necessidade de fazer uma transição econômica, né? Porque hoje os nossos modelos econômicos são fóssil dependentes, ou seja, são dependentes de combustíveis fósseis, principalmente petróleo, né? Temos aí gasolina, diesel, é, e são extremamente impactantes. Então, nós temos que fazer uma transição, né, econômica para modelos menos impactantes através da governança socioambiental. O que é governança socioambiental? É quando um governo ou uma empresa, né, então uma estrutura de liderança, planeja a sua produção, a sua economia com responsabilidade social e ambiental. Então, se eu sou um grande emissor de gases do efeito estufa, eu não estou agindo com governança socioambiental, tá? Através dessa transição econômica, nós podemos adotar a economia verde. Por que é chamada de economia verde, pessoal? Talvez pudesse ser chamada de economia mais limpa. Economia verde é muito otimista, né? Mas quando eu faço, por exemplo, a transição do uso de combustíveis fósseis para biocombustíveis, eu estou adotando aí um dos principais pilares da economia verde, né? Então, pessoal, só ilustrando que esses modelos de economia verde, eles são pautados na governança socioambiental. Então, nós precisamos aí envolver todos os níveis decisórios, não só das organizações, mas também dos governos, tá? Segundo o PNUMA, né, que é o painel aí interamericano de mudanças de meio ambiente da ONU, né, segundo o PNUMA da ONU, nós temos aí três pilares básicos para se promover a transição para a economia verde. Primeiro, baixa emissão de carbono, né? É, adotando estratégias aí de carbon footprint ou carbon free, né? Pode ser que vocês já tenham ouvido falar no footprint, que a pegada de carbono é uma das formas de se inventariar a emissão de carbono, né? Nós temos aí alguns modelos, provavelmente Ligiane vai falar sobre isso. Esse é um dos mais conhecidos. Segundo ponto, alta eficiência de uso dos recursos naturais, né? E terceiro, atividade socialmente inclusiva. É claro que temos que ter aí o componente social, já que a gente está falando de governança socioambiental.
Então, pessoal, eu citei aqui o exemplo de carros elétricos, não é uma crítica à atividade econômica, que, claro, né, que a gente ter outras matrizes energéticas é muito importante, mas se nós pensarmos, o carro elétrico apresenta baixa emissão de carbono, baixíssima, né, quase zero. É muito interessante isso. Por outro lado, nós pecamos no pilar da alta eficiência do uso dos recursos naturais, né? Se a gente pensar, os carros elétricos, eles são movidos a baterias, as baterias são feitas por metais, principalmente lítio, em alguns casos grafite, e aí vai, demandando mineração, é claro. Então, a mineração de lítio, por exemplo, nós trabalhamos bastante com isso aqui no escritório, ela tem 98% de rejeito. Então, o lítio, né, ele é uma pequena fração do material. Hoje, nós já temos empresas aí que produzem lítio, que extraem lítio, que estão desenvolvendo modelos de negócio reaproveitando esse rejeito, porque esse rejeito é riquíssimo em vários outros minerais. Então, para, né, uma estratégia aí ser realmente economia verde, ela tem também que atingir a alta eficiência no uso dos recursos naturais. Ela não basta emitir pouco carbono. A gente tem que pensar aqui também e, obviamente, ser uma atividade socialmente inclusiva. Com isso, a gente pode falar, né, que vamos estar adotando as estratégias de governança socioambiental a partir de modelos econômicos pautados nas estratégias da economia verde, que é a base da sustentabilidade, pessoal. Então, falar que uma empresa é sustentável é muito fácil, mas será que é? Hoje nós temos diversas estratégias para se quantificar a sustentabilidade das empresas, incluindo aí o footprint ou pegada de carbono. Hoje se usa muito o tema governança climática, né? A ONU também bate muito nesse ponto. Diversos países do mundo que já têm essa questão da radicalidade climática, né? As populações são ainda mais afetadas por essas mudanças climáticas globais. Então, a governança climática, ela exige aí não só de um país, mas ali de acordo entre diversas organizações, diversos governos e diversos setores da sociedade para promover e implantar oportunidades, né, e ações para enfrentamento das mudanças climáticas, pautadas aí em novas tecnologias e modos de fazer. Possivelmente vocês já viram que a União Europeia destinou 3 bilhões vou falar em dólares, porque é aí uma moeda mais universal, para a conservação de florestas tropicais, né? Não só no Brasil, mas em outros. Isso, pessoal, é uma estratégia, né, de enfrentamento das mudanças climáticas. Ah, mas o que que a Europa tem a ver com floresta tropical? É óbvio que tem, já que eles são grandes emissores, né, de gases carbono, de gases aí do efeito estufa, eles precisam adotar ações, estratégias, ações e oportunizar o combate às mudanças climáticas no mundo. Então, mudança climática, né, o clima não tem fronteira. Então, por isso é muito importante a gente entender que a gente precisa desses pactos globais. Então, pensar em novas tecnologias e novos modos de fazer é muito interessante, né? Pode ser que a gente não tenha uma nova tecnologia, mas às vezes, né, você vai fazer uma mesma estratégia de forma diferente, né? O reuso da água aí, que hoje é realidade em grande parte das indústrias, né? Indústria automobilística faz reuso de água há mais de 3 décadas.
Então, é bastante pioneira nisso. Mineração, né? Hoje nós temos aí grande parte das operações sem barragem e, melhor, né? Usando o rejeito para outras atividades, não só para venda, mas para pavimentação, para controle de erosões, para recuperação de áreas degradadas. Então, nem sempre precisamos de um grande advento tecnológico, como são os carros elétricos. Muitas vezes, um novo modo de fazer contribui aqui para a economia verde. Lembrando que aqui não basta, né, não emitir gás carbônico, mas quando eu estou tratando da economia do uso de recursos naturais, também estou aí contribuindo para a governança climática. Então, pessoal, eu queria trazer essa breve reflexão, não só sobre a temática das mudanças climáticas, mas introduzindo aí essa nova expressão que é a governança climática. Vamos ouvir falar muito desse tema nessa década, né? Estamos ouvindo e vamos ouvir falar muito mais, e essa é a necessidade. Então, ao passo que a gente tem novas tecnologias, como carros elétricos, é, modalidades de energias mais limpas, né, como energia eólica, energia solar, que estão crescendo aí vertiginosamente, nós temos também novas formas de fazer. Então, temos aí complexos fabris com grande parte de vegetação conservada, né? A própria vegetação do entorno, ela compensa a emissão de gases carbônicos. Então, está na hora de pensar fora da caixinha, né? Combate a mudanças climáticas exige aí estratégias inovadoras, lembrando, nem sempre grandes tecnologias, mas também novas formas de fazer, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos, deixo aí meus contatos, as redes sociais do IGV, sigam para ficarem atualizados. Agradeço a presença de todos novamente e vou convidar Ligiane para dar sequência. Obrigada, pessoal. Que aula, hein, Flávia? Faz tempo que eu não escutava você falando. Muito Deu bom. saudade ou você ficou com Deu terror aí? saudade, deu saudade. Acho que nem preciso falar mais nada, já falou tudo que tinha que falar. Na, Deixa eu te nada perguntar, disso. alguém compartilha para mim aí Sim, os slides? pode Beleza. deixar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Tá. Acho que alguém levantou a mão. Sim. Você quer abrir para perguntas, Flávia? É. Pessoal, enquanto não a apresentação da Ligiane não sobe, podemos sim usar. Não sei se o microfone está habilitado. Se quiserem escrever no chat, eu acho que foi a Márcia. Fica à vontade, Márcia. Boa noite. Oi, Márcia. Boa noite, pessoal. Tudo É, bem? tudo bem. Não, eu cliquei indevidamente aqui. Eu ia dar a reação que está tudo bem, eu estou ouvindo bem aqui. Muito Ah, obrigada. então ótimo. Que bom. Obrigada pela presença, viu, Márcia? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Até Tchau. mais. Lígia, à vontade, então. Ah, beleza, que bom que deu certo aí. Bom, entrando na trend, né, da semana, eu quis colocar a minha fotinho aí no como o pessoal tem feito do chat GPT. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ligiane Dalzaker, né? Eu sou engenheira ambiental e sanitarista, formada pela Universidade Federal de Lavras. Atuo como consultora ambiental. Hoje, né, atualmente, eu estou trabalhando como consultora em tecnologia no programa de descarbonização do Senai, em São Paulo, tá?
Tive o prazer de fazer, né, o MBA de Perícia e Valoração de Danos Ambientais com a Flávia e com o professor Roberto. Foi muito legal. Sou também, né, especializada em ESG e sustentabilidade corporativa pela FGV, né? E estou finalizando o MBA em gestão de processo de descarbonização pelo Senai São Paulo também, né? Que é onde eu trabalho. É, eu não sei, né, quem está participando, mas eu gosto também de me autodescrever. Então, para quem for assistir depois, né? Eu sou branca, tenho olhos castanhos, cabelos loiros, compridos, estou usando uma blusa verde, né? E o microfone também para conseguir melhorar a qualidade do som para vocês, tá? Eu tô com duas telas, então não vou ficar olhando direto para a câmera, então, mas qualquer coisa me chamem, eu não estou vendo vocês direito ali. Pode passar, por gentileza. Bom, a ideia hoje aqui é que a gente converse um pouquinho, né, sobre alguns conceitos, alguns cenários, alguns panoramas, né, as motivações, o que motiva, né, o mercado a essas ações de descarbonização, algumas estratégias adotadas pelas organizações, né, em relação a esse tema. E aí, nesse sentido, eu vou trazer um pouquinho de como é o meu trabalho junto ao programa de descarbonização do Senai, né? E aí, ao final, também trazer alguns cases, né? eh, que eu achei interessante, né? E é como a Flávia falou, às vezes não precisa ser algo tão tecnológico, tão absurdo, mas às vezes um novo modo de fazer também, né? Já é um bom meio caminho andado, né? Pode passar, por gentileza. Bom, a Flávia deu uma aula já de, né, mudanças climáticas, aquecimento global, mas é aquilo, né? A gente, para falar de descarbonização, a gente não tem como não falar em mudanças climáticas, né? Afinal, a gente só está falando sobre isso porque é uma emergência, né, climática. Então, esse slide aí, ele traz uma cronologia, digamos assim, né, dos relatórios do IPCC, que são justamente documentos científicos, né, de referência sobre as mudanças climáticas, são produzidos por especialistas, né, e cientistas de todo o mundo. Eles trazem essas avaliações, possíveis impactos, possíveis soluções, mitigações, né, e até adaptações em relação a esse cenário de aquecimento global, né, de mudanças climáticas, né. E aí o que é legal desse slide é porque, como a Flávia falou, né, no começo, a gente não tem dúvida que isso está acontecendo, né, não tem como negar mais, né, mas a gente tem esse histórico aí, né? Vamos por lá em 2001, era provável que, né, esse aumento das concentrações de gás de efeito estufa eram devidas às atividades humanas, né? E aí, em 2007, é muito provável, né, que esse aumento nas concentrações de CO2, né, sejam causados pelas ações antrópicas. Então, a cada relatório, né, divulgado, há uma nova certeza, né, vamos colocar assim. Então, em 2014, é extremamente provável, né, que as causas, né, desse aquecimento sejam decorrentes em decorrência, né, das ações antrópicas, e no último, né, que foi o relatório AR6, né, é assim, não tem o que negar, né, esse aumento de temperaturas, mudanças climáticas são decorrentes, né, das ações antrópicas, e aí a Flávia também trouxe um pouquinho esse cenário, né? E é legal trazer também que o primeiro relatório do IPCC, né, que foi publicado lá em 1990. Então, assim, como a Flávia falou, não é um tema tão atual, mas ele exige, né, ainda muita importância, urgência nesse sentido. E, inclusive, esse relatório foi essencial também para estabelecer esse consenso, né, inclusive para a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas, né, de Mudança sobre o Clima, que posteriormente eh, levou, né, ao Protocolo de Quioto, que pode passar o slide, por gentileza. Estou falando aqui e esqueci. E aí eu também gosto de trazer nessas principais COPs, né? Aqueles relatórios são publicados geralmente a cada 7 anos, o próximo deve inclusive sair entre 2029 e 30. E aí é isso, né? A gente tinha o protocolo de Quioto lá atrás, com a exigência de que, né, se reduzisse alguns países específicos, né, reduzissem essas emissões, assumindo esses compromissos, né, o dos anexo 1, né, que seriam os países desenvolvidos, né, e aquelas economias em transição. Em 2015
COP15, né, com o Acordo de Paris aí, entende-se a urgência, né, de limitar essa temperatura média global na época até 2 graus, né, com esforços ali para 1,5. Em 2022, na COP27, esse limite, né, é reforçado que ele precisa ser até 1,5 graus, porque as consequências, né, os cenários não são nada bons em relação a ultrapassar essa meta, né? E aí, eu gosto sempre de trazer também, quando eu vou conversar com, né, com clientes e tudo mais, a COP30 que vai ser sediada aqui no país, né, que tem gerado bastante é, burburinhos, vamos colocar assim, mas eu não vou entrar nesse mérito político nem nada. A ideia é que, assim, nós vamos sediar a COP, o Brasil, né, tem os olhos do mundo virados para si, e vamos ver o que vai acontecer, né? É um momento importantíssimo para o país, muitas mudanças já estão acontecendo, né? E a gente entende que acontecerão até a data do evento e, né, posterior a ele. Então, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Pode passar, por favor. E aí, falando, né, sobre emergência climática, né, a Flávia já trouxe essa informação de que 2024 foi o ano mais quente, né, dessa história aí. É, E também, né, o 2024 tornou o primeiro, assim, se tornou o primeiro ano com a temperatura média claramente excedendo a 1,5 graus, né, acima dos níveis pré-industriais. Então, a pergunta que fica aí, qual que é o limite aceitável para nós, né? A gente já não tem como falar que a gente que é algo, é algo que é muito longe, né? Muito abstrato. A gente está vivendo isso frequentemente, muito mais intensamente, né? Então, o que que é o limite para vocês, né? Assim, eu, por exemplo, eu brinco que hoje eu estou morando em Ribeirão Preto. Não sei se foi a melhor escolha para vir morar. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, então eu sempre, né, estou acostumada com esse calor extremo, absurdo. Morei em Minas por 10 anos, assim, excelente clima. E hoje eu estou em São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu brinco com os meus colegas de trabalho que se eu soubesse que Ribeirão era tão quente quanto Cuiabá, eu acho que eu talvez tivesse mudado de escolha, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, é isso, né? Então, quanto a gente está disposto, né? E até quando a gente vai adiar algumas ações em relação a isso, né? A redução manter essas temperaturas, né? Pode passar, por gentileza. E aí, falando também nessa questão de limite aceitável, eu gosto muito de trazer esse gráfico. Eu não sei de que ano, ele não é tão novinho, mas também não é tão antigo, mas ele é excelente, né? É do WRI, que é esse Instituto de Pesquisa, né, global. Ele, inclusive, é um dos desenvolvedores da metodologia GHG Protocol, que eu vou falar um pouquinho depois, né? E eles traçam esses cenários de impacto à medida que a gente alcança, né, 1,5 graus ou 2 graus. Então, assim, tudo que a Flávia já falou ali, né, no início da aula, é o que basicamente está aí, né? Então, calor extremo, né, degelo no Ártico, aumento do nível do mar, extinção de vertebrados, extinção de plantas, extinção de insetos, né? E tudo piora com esse aumento, da temperatura. Pode passar, por favor? E aí também um cenário assim interessante, né? Ecossistemas, né? Assim, essa parcela de ecossistemas que se transformarão em outro bioma, né? Essa quantidade de gelo que a gente tem, né? O permafrost pode derreter, isso pode ocasionar muita coisa, eh, vamos colocar assim, que não era esperado, né? Influência de produção agrícola, né? Isso impacta diretamente na produção de alimento, né? Parte de recife de corais, a própria pesca também como influência, né, na questão de alimento. Então, são cenários extremamente desagradáveis, né? Eu estava vendo em algum workshop, podcast, alguma coisa nesse sentido, né, sobre as questões de, ou até acho que foi no workshop dessa tese dessa semana, sobre isso, né, sobre doenças, sobre parasitas, bactérias, enfim, que vão começar a surgir em decorrência disso, né? Eu vi uma matéria também dizendo, eu acredito que seja a dengue. Já tinham encontrado casos de dengue na Europa, então assim, né, um pouco
tá ficando tudo muito maluco, vamos colocar assim, né? Pode passar, por gentileza. E aí, outra coisa legal também que eu gosto de olhar todo ano, assim, é esses relatórios, né, do Fórum Econômico Mundial. E ele traz esse relatório de riscos globais. Ele traz sempre o do ano, né, de 2025, no caso, e a previsão, assim, para 2 anos e 10 anos, né? Então, a gente tem como top 3, 4 ali, né, conflitos armados baseados, né, nos estados aí, tensões geoeconômicas, né? A questão de sanções, tarifas, né? Desinformação. Ele coloca misinformation e disinformation, que é misinformation é como se fosse uma informação errada, uma informação falsa, mas é que ela não foi criada com a intenção de causar prejuízo. A desinformation e disinformation, como eles colocam, é uma desinformação, ou seja, ela é uma informação falsa e criada justamente para prejudicar um grupo de pessoas, uma organização, um país. Isso é muito interessante, né? Quando eu vi isso, eu achei é, é, curioso, né? E preocupante, na verdade, porque você pode alimentar uma estabilidade, né? De nações aí, minar a confiança, né? De um governo, enfim, bem preocupante. E, e top 3 também ali, né? Pelo menos para esse ano, para esse cenário mais curto, né? Os riscos ambientais aí, né? Liderados pelos eventos extremos climáticos, perda de biodiversidade e colapso de ecossistema. Então, veja, né? Muita gente está preocupada, a economia é preocupada, né, com esses dados. Então, ir para um período de 10 anos aí, a gente só vê isso, né? Eventos climáticos, perda de diversidade, é, mudanças, né, de ecossistemas, né? É, questão de recursos naturais também. Então, não tem como deixar, né, de lado esse tipo de informação, né, e não simplesmente não fazer nada. Pode mudar, por gentileza. Gente, se eu estiver falando muito rápido também, vocês me avisam, tá? Porque não estou acostumada a dar aulas. E aí, falando um pouquinho do panorama nacional, né? O que que a gente tem, assim, bem por alto. Bom, em toda COP, né? A cada 5 anos, na verdade, os países signatários eles se comprometem voluntariamente, né, à redução de emissões. Então, o Brasil estabeleceu uma meta, eu não vou lembrar agora o ano, e no final do ano passado houve uma mudança, né, dessa meta. Então, agora a meta do país é reduzir entre 59% e 67% as suas emissões até 2035, em comparação, né, com os níveis de 2005, e alcançar o net zero até 2050, né? Além do fim do desmatamento ilegal até 2028. E um dado importante também é que se o país conseguisse acabar com o desmatamento ilegal, se eu não me engano, ele já alcançaria essa meta, né, de redução dessas emissões, né? Então, um trabalho árduo, né? E aí, no cenário de São Paulo, né, que é onde eu atuo, a gente tem algumas regulamentações do Estado de São Paulo. A gente tem né, o Plano de Ação Climática aí para 2050, o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática. Hoje a gente já não quase não ouve falar em mitigação, né? Agora a bola da vez é a adaptação. Nós não temos municípios adaptados. Inclusive, é uma plataforma super legal de vocês acompanharem, é aquele Adapta Brasil, também tem muita informação legal. Esqueci de colocar aqui. E é isso, né? A gente não está adaptado. Nós vemos aí essa tragédia, né, de Porto Alegre, um estado que praticamente teve, acho que se eu não me engano, 70% da sua economia, né, abalada. Isso é preocupantíssimo, né? Então, é, a gente precisa, né, falar sobre isso, né, adaptação e criar políticas públicas nesse sentido. E aí o governo do Estado de São Paulo também, no final de 2023, se eu não me engano, ele lançou, inclusive,
um programa que chama SP Carbono Zero, justamente convidando a todas as organizações, instituições, a realizarem os seus inventários de gás de efeito estufa, né, e reportarem isso, de forma voluntária, para que o Estado possa entender também, né, melhor o seu perfil de emissões e pensar, né, em ações, né, relacionadas a isso. Minas Gerais tem o seu plano estadual de ação climática. Se eu não me engano, Minas foi o primeiro estado a se, esqueci a palavra, a se, ai, gente, é, aderir ao aquele Race to Zero, né? Então, Minas saiu na frente aí. Sobre o cenário de descarbonização, falando um pouquinho, né, da rede de indústrias, eu sei que a FIENG tem um hub de descarbonização muito legal aí também, dentro do estado, trabalhando com a indústria. Então, era mais para trazer assim, um panorama para vocês relacionados a essa temática, tá? Pode passar, por favor. E aí, falando um pouquinho sobre essas motivações para descarbonização, né? É, a gente brinca, bom, não sei se a Flávia vai concordar comigo, mas quando a gente trabalha com o meio ambiente, as coisas só funcionam na dor ou no amor. Aliás, na dor ou na obrigação, né? Nem sempre é por amor. Então, a gente tem algumas, devia ter colocado entre aspas, né, umas motivações aí para essas ações, né, de descarbonização. Por que que as indústrias, no meu caso, né, que eu trabalho diretamente, ou as organizações, enfim, elas têm, né, se mobilizado e começado, né, a pensar em ações, soluções nesse sentido, né? Então, porque a gente tem uma pressão regulatória, né? Ainda não, entendo que não tanto, né, quanto a parte de mercado, mas elas existem, né? Então, a gente pode desde citar dos próprios órgãos ambientais, né, com obrigatoriedade de reporte de emissões, né, para atividades específicas, né, potencialmente poluidoras aí, que emitam, sei lá, uma porcentagem, uma quantidade por ano de toneladas de CO2 equivalente. Hoje a gente também tem um movimento, né, da Europa com o CBAM, que é esse mecanismo de ajuste, né, de carbono na fronteira, digamos assim, né, essa taxação. A gente tem agora o nosso Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, que é o mercado de crédito de carbono regulado aí brasileiro, que eu acho que, se eu não me engano, o professor Roberto vai tratar um pouquinho sobre isso, né? É, E aí também a parte de exigências do mercado, né? A gente tem hoje eh, clientes muito mais exigentes, né? Essa é a verdade. Essa necessidade de envolvimento, né, com a cadeia de valor, grandes indústrias cobrando todos os seus fornecedores, né, para que se adequem, né? Com o intuito de garantir, né, a continuidade dos negócios, e por isso que eu trouxe riscos de negócios ou oportunidades econômicas também, né, de novos mercados ou novos negócios, justamente por isso, né? A gente entende que quem não se adequar não continua no jogo, vamos colocar assim, né? A própria, até nessa parte de regulatório, né, certificações, a própria ISO, né, convoca todas as suas é, oh, meu Deus, fugiu a palavra. Enfim, quem tem a certificação, né, a parar um pouco e observar o quão a- as mudanças climáticas interferem, né, impactam no seu negócio, seja no seu escopo, né, ou seja em relação às partes interessadas. Então, a gente vai vendo que o cerco vai se fechando para você justamente andar junto com, andar na linha, né, em relação a isso, tá? Pode mudar, por favor. Bom, e aí, falando um pouquinho desses impactos aí, né, tanto regulatórios quanto mercadológicos e tudo mais, o que que a gente tem sentido, né, das organizações em relação a isso, né? Então, eu pontuei algumas coisas aí, e aí eu entro um pouquinho no trabalho que a gente tem feito, né, e que a gente tem mais intimidade para falar. O que que a gente percebe? Já vão fazer, acho que 2 anos já que eu estou atuando diretamente com a indústria, né? A maturidade em relação ao tema.
Hoje a gente atende principalmente micro, pequenas e médias empresas com um determinado faturamento, porque as grandes, né, já tem quem faça isso, já tem outro nível de maturidade. E aí a gente percebe o quão ainda é um tema difícil de ser abordado, né, em relação eh, às mudanças climáticas. É sempre assim, por que que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado, eu não sou. Então, assim, a gente faz até, eu brinco, a gente, além de trabalhar com descarbonização, a gente faz um trabalho de conscientização pesado também. Mas eu entendo essa dificuldade porque a gente tem tantas outras coisas para tratar, falando de parte ambiental, né? Que às vezes vamos descarbonizar fica muito distante, né? Dessa atividade, né? Fim aí da indústria. Mas então, assim, a ideia é entender a maturidade em relação ao tema. é, Essa questão de conhecer o perfil de emissões. Então, a Flávia comentou, né, sobre pegada de carbono. Hoje, né, a metodologia aí que a gente tem para mapear, né, e medir emissões de carbono, de CO2, né, e CO2 equivalente, no caso, é o GHG Protocol, né? E aí o pessoal gosta de falar que a metodologia foi tropicalizada, né, para o país em função dos nossos fatores de emissão serem diferentes, né? E temos uma matriz energética renovável, né? Com fatores de emissão muito menores, né? Então, a empresa ela precisa ter essa maturidade, ela precisa conhecer, e para isso ela precisa saber como gerir, como medir, porque sem a medição ela não consegue agir, né? Eu acho que é o princípio básico aí da administração. É, Então, realizar os seus inventários é uma forma de conhecer as suas emissões. A partir disso, e aí eu não sei se vocês estão ambientalizados com essa metodologia, né? Vocês vão sempre ouvir falar de escopo 1, 2 e 3. Então, rapidamente, escopo 1, né, que o GHG trabalha, são todas as emissões diretas relacionadas. Acho que passou o slide, alguém. São todas as emissões diretas, né? Tudo aquilo que a organização controla ou pertence a ela. O escopo 2 vai tratar sobre energia, as formas de aquisição de energia elétrica dessa indústria, né? E o escopo 3 a gente fala não, né? Ele é o mais complexo porque ele vai tratar de toda a cadeia de valor. Então, você precisa ter muito alinhado. Então, é tudo aquilo que você, a sua indústria, né, a sua organização não controla ou não pertence a você. Então, é um escopo bem complicado, mas extremamente importante de ser feito, porque geralmente é o escopo de maior emissão, né? E aí, conseguindo realizar esses inventários, né, de forma bem feitinha, a gente consegue pensar em metas de redução, né? Como eu vou fazer isso, né? E aí eu estava lendo essa semana também uma postagem do Climate Action Tracker, acho que fala assim, que só ter meta também de redução, net zero, não é mais suficiente, né? A gente virou uma tendência, todo mundo tem uma meta net zero, né? No mundo corporativo, digamos assim. Mas assim, o quão boas elas são, né, para fazer essa diferença. Então, eles até trazem um dado que 47%, quase 50% das emissões globais, elas estão cobertas por metas de baixa qualidade. Então, será que faz sentido, né? É, Talvez rever isso, né? E dentro da minha área de atuação também, uma coisa que chama muita atenção é que as pessoas querem se comparar o tempo todo. Ah, eu emito mais que o meu concorrente, né? Quanto eu estou emitindo em relação a isso ou aquilo? É, E aí eu gosto muito de uma frase que a Jéssica Campanha, né, fala, é uma professora. Ela fala assim: você não tem que comparar você, né? O inventário não é feito para comparar você com outros. O inventário é feito para você comparar você com você mesmo. Você vai comparar bananas com bananas, não bananas com maçãs, bananas com peras, né? Então, é por isso a ideia de fazer inventários anualmente, né? Para você se autoavaliar, né? Entender se eu produzi mais, produzi menos, as minhas emissões foram as mesmas, ou qual é o meu processo que precisa ser revisto, eu tenho algum equipamento que é o causador de maior emissão, é minha frota? Não é? É o meu escopo 3? Então,
a importância dos inventários se dá nesse sentido, né? E aí, claro, como eu falei, melhoria de processo, né? A gente tem falado muito sobre eficiência energética e, novamente, né? eh, Às vezes não precisa mudar, né, a roda, mas a forma, é, tentar produzir de formas mais eficientes, por isso a eficiência energética, né? Questão de utilização de energias renováveis, a gente também tem é, aquele próprio escopo 2 ali, como algumas formas de estratégia. É melhor eu entrar no Mercado Livre de energia? É melhor eu ter placas fotovoltaicas? É melhor eu adquirir certificados de energia renovável? O que que é legal para eu fazer, né, em relação a isso? Própria economia circular, né? A Flávia falou um pouquinho aí nesse sentido, que é esse modelo econômico que, justamente, a ideia é visar maximizar a eficiência, né, dos recursos que a gente utiliza e minimizar desperdício, né? Então, existe uma possibilidade de ações aí para a gente trabalhar e não necessariamente, né, altas tecnologias, inovação. PDI é importante, né? Mas às vezes o básico bem feito também é o que precisa, né? Inclusive a parte de compensações de emissões, né? Que aí entra o mercado de carbono voluntário, regulado, né? E aí, nesse quesito de transição, né, como a Flávia falou, dessa economia, né? O Brasil tem um potencial imenso aí de transição ecológica, né? Mas parece que a gente está sempre patinando em alguma coisa, né? Mas a gente tem uma potência aí. Então, a gente tem matrizes energéticas limpas, a gente tem uma biodiversidade, florestas com valor, assim, absurdo, né? Tecnologia, conhecimento, né? E tem um setor privado fazendo muito também, o que é bem legal, né? E aí a parte dentro dessas estratégias também, como parte de engajamento, vamos colocar assim, a gente tem essa facilidade de acessos a fomentos, né? Então, às vezes a indústria, né, ela topa participar dessa jornada aí de descarbonização, mas na hora de, putz, preciso realmente fazer isso ou aquilo, como eu acesso, eu não tenho, né, não tenho esse valor de investimento, a gente consegue facilitar essa parte de acessos a fomentos aí, o que é bem legal, tá? Ainda mais tratando de micro, pequena e média, né? O que é o que movimenta também, né? A gente tem muito mais números de empresas desses portes do que grandes indústrias, né? E aí, a Flávia, né, tinha solicitado que eu trouxesse algumas coisinhas, né, sobre ações de descarbonização. Então, eu trouxe, acho que 4 exemplos aí. É, Mas, assim, eu queria destacar que é, você que tem uma organização ou trabalha numa, né, numa empresa aí que está pensando em iniciar essa temática, né, seja ESG ou seja só focado em gestão de gases, é, a melhor coisa é realizar os inventários e entender, porque às vezes ações simples, no caso de vocês, são suficientes. Por exemplo, igual a Flávia falou, vamos trocar combustíveis fósseis por etanol, né? Vamos identificar se a gente tem vazamentos, desperdícios. Putz, eu tenho uma caldeira, eu posso trocar essa caldeira por outro combustível, não faz sentido, economicamente viável, né? E, aliás, tecnicamente, né, é viável economicamente também. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de pensar só que descarbonização é tecnologia, hidrogênio verde, e parece que é tudo muito, muito distante, né? Mas eu trouxe alguns casos legais aí para a gente concluir e deixar o Roberto falar, porque já deu minha hora aqui. Pode passar, Roberto, por favor. Ou, não sei quem tá, eu tô vendo só o Roberto aí. Bom, a Apple acho que todo mundo sabe, né? E aí também tem algumas, às vezes a Apple lança algumas campanhas que a gente fica chocado, e às vezes gera uns burburinhos também. Mas a Apple tem um programa, né? Que é esse Supplier Clean Energy Program, que ela convoca todos os seus fornecedores, né? Para reduzir essas pegadas de carbono, reduzir as emissões, né? Incluindo que eles absorvam 100% de energia, né, de fontes renováveis. Então, para isso, eh, eles identificam e ajudam esses fornecedores a implementar essas soluções, né, de redução. Inclusive, eles têm tanto recurso de aprendizagem, treinamento, eu acho que até investimento também, né? Então,
E a Apple tem, né, fornecedores praticamente no mundo todo, enfim. Então, tem essas ações que eles estão fazendo diretamente com a cadeia de fornecedores. Por isso que eu falei da importância do escopo 3, né, para determinar metas de redução, porque geralmente esse é o escopo mais importante. Pode passar. A gente tem essa startup, a Moog, acho que é assim que fala. Ela está sediada em Nova York e é muito legal porque ela converteu um rebocador, que é esse navio, esse naviozinho aí, esse barco, ele tem acho que 60, quase 70 anos de existência. E ele era movido anteriormente a diesel, né? E eles fizeram a operação dele a partir de amônia limpa, né? Que é um combustível livre de carbono, né? No intuito de trazer opções de combustíveis sustentáveis para o setor marítimo, né? Contribuindo também para as reduções. Eles chamaram esse rebocador de NH3 Kraken, porque a fórmula química ela quebra, né, a amônia, hidrogênio e nitrogênio. E aí eles têm um sistema que eles usam amônia para produzir o hidrogênio para uma célula de combustível. E aí esse navio, esse rebocador aí, ele é movido a eletricidade. Então, e a amônia, né, ela é muito utilizada como fertilizante. Então, já tem uma infraestrutura aí de manuseio, transporte, né, para facilitar isso aí. Achei bem legal para trazer para vocês. Pode passar, Roberto, por favor. E aí, falando um pouquinho de Brasil, né, a gente tem esse projeto de captura e armazenamento de carbono da Petrobras, né, esse projeto São Tomé, que é justamente que envolve essa separação, né, do dióxido de carbono do gás natural extraído do pré-sal e a sua injeção nos reservatórios, né? É, ele é considerado o maior, o projeto maior, assim, o maior projeto do mundo nesse gênero, né? E inclusive essa tese, essa semana, ela fez, depois se vocês quiserem assistir, esse workshop sobre descarbonização e falando sobre captura e armazenamento de carbono e também a bioenergia, né, com captura e armazenamento de carbono, bem legal assistir. Acho que foram 4 horas de evento aí, com muita gente falando, trazendo o potencial do país, né, em relação a esse armazenamento geológico, dá para fazer muita coisa, inclusive que, né, ela pode ser usada tanto para redução, né, essa metodologia de captura e armazenamento, quando ela é, tipo assim, de emissões industriais sendo capturadas diretamente e armazenadas, quanto para remoção, que aí ela é removida da atmosfera para processo natural ou tecnológico, e aí é, armazenada também. Então, bem legal o workshop, vale a pena vocês assistirem, tá? E tem um projeto também, que eu fugiu o nome agora, que está sendo feito no Mato Grosso, se eu não me engano, em Lucas do Rio Verde, também com essa pegada de captura e armazenamento de carbono no subsolo, tá? E aí, uma que eu achei muito legal também de trazer, que é essa Orica, né, em parceria com a Fertiberia, eles desenvolveram, essa Orica, ela é uma das maiores fornecedoras de explosivo e produtos químicos para mineração. A Flávia trouxe a questão da mineração aí, né? E aí ela desenvolveu tecnologia de redução do óxido nitroso, que é utilizado nos explosivos, né? Nas plantas de ácido nítrico. E aí ela consegue ter essas reduções de emissões durante as explosões. É, Achei muito legal, muito legal. Ela fez parceria com essa empresa de fertilizante. Então, eles chamam de nitrato de amônio técnico, né? Que é o TAN de baixo carbono. E acho que a primeira explosão eles fizeram na Espanha. Então, eles usam nitrato de amônio produzido por essa Fertiberia, usando hidrogênio renovável. E aí resulta um produto explosivo de baixo carbono. Então, as mineradoras estão começando a utilizar isso, o que é muito interessante. E era isso que eu tinha para falar um pouquinho. Se eu falei rápido, desculpa de novo. Meus contatos estão aí, tá? Fico à disposição. E é isso. Muito obrigada.
Obrigado, Ligiane. É sempre bom ver nossos ex-alunos se sobressaindo, né, e vindo aqui para o IGV e apresentando, dando aula, né? A gente sempre busca dar espaço para ex-alunos que querem, né, adentrar esse universo do magistério, né, das palestras, e eu estou aqui, né, maravilhado, né, assim, achei muito bacana, estou surpreso, né, sempre vi você nas redes sociais falando aí do seu trabalho, nessa parte e também sobre sustentabilidade, mas não imaginava que você estava nesse grau assim de especialização, né? E obviamente muito preparada para passar isso para os clientes, né? Ou seja, garantir que os clientes possam, né, entrar nessa nova dinâmica, né? E aí eu só tenho a te agradecer, né? Você passou os seus contatos, e aí quem, né, tiver alguma dúvida, quiser procurar para também, né, a prestação de serviço aí do seu trabalho, fique à vontade, né? E eu vou tentar achar minhas aulas aqui, porque o meu é tudo uma bagunça, né? Achei. Então, mais uma vez, Obrigado, Ligiane, viu, assim, pelo elogio. muito Foi obrigado, muito bom né? estar aqui. Obrigado pela confiança aí. Ai, sempre uma correria esse negócio de aulão, né? Todo aulão, assim, você faz tudo, e aí você dá 3 horas da tarde, você fala assim, não, tudo certinho, né? Tudo visto, né? Tá tudo ok. Aí chega faltando 10 minutos, é um colapso, né? Não funciona o negócio, aí troca de. Mas é assim, né? É assim. Mas, né, te agradeço mais uma vez. E sei que você tem, né, aula agora, né? Você vai sair de professora para aluna, né? Daqui Tem a que apresentar, pouquinho. tem que apresentar trabalho, né? E daqui eu prossigo até o final, ok? Pessoal, obrigada, tá? Se vocês precisarem, até no LinkedIn também, é só, né, procurar por mim lá e fico à disposição. Acho que vocês vão disponibilizar depois a aula, não sei, os slides, Vamos, né? vamos fazer os cortes, vamos, né? Vamos aproveitar bastante tudo que foi dito aqui. Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite, boa aula. Gente, então, prosseguindo, né, rapidamente, né? Já pelo tardar, a gente viu as duas partes, né, mais técnicas, e o processo de crédito de carbono é mais ou menos isso, né? Você tem uma parte muito técnica, você tinha um mercado voluntário, né, que não era regulado, mas foi regulado em dezembro do ano passado. Você tinha uma parte muito técnica, que ainda é muito técnica, né, e da qual eu não me atrevo nem a tocar, mas a gente tem a questão da legislação, e eu quero só adentrar um pouco a legislação, porque a ideia dos nossos aulões, né, é dar só umas pitadinhas, né, e ver se a gente vai ter público, né, óbvio, para um curso mais denso, né, para um curso mais qualificado sobre o assunto. Bom, eu sou, né, diretor de cursos aqui do IGV, né, sou advogado, tenho minhas especializações, né, em direito público, ambiental, também em relações internacionais, né, sou professor da PUC, coordeno uma pós-graduação em direito ambiental na Fundação Escola Superior do Ministério Público, né, sou presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Minas Gerais e associado, né, à União Brasileira da Advocacia Ambiental. Bom, vocês já viram muito sobre mudança climática e, né, mudança climática é o grande tema, né? E hoje, tanto que as comissões de direito ambiental de algumas OABs estão alterando para direito ambiental e mudanças climáticas. E aí a gente tem, na verdade, né, a questão da mudança climática como um eixo geral, né, do ponto de vista de vários ramos do conhecimento, dentro do universo jurídico, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, né? Que é essa relação que se criou, né, para tentar mitigar os impactos, né, da emissão de efeito estufa, né? Ou seja, tentar de alguma forma, né, mitigar, né, ou como disse a Liz, né, agora, né, de se adaptar à realidade que nos é colocada. E aí, em dezembro, o mercado foi regulado, né? Esse é um mercado que é mercado antigo, né, no Brasil, então você tem um mercado voluntário bem antigo que existia, né? E nós vamos ver aqui uma linha de tempo também da legislação brasileira sobre o tema. E, e aqui, né, a nossa lei 15042,
de dezembro de 2024, que regula o mercado de carbono. Uma lei extensa, complexa, né, e que a gente vai aqui só mesmo traçar alguns conceitos básicos. Bom, né, a parte introdutória sobre mudança climática, todo mundo, né, viu bastante, né, com a Ligiane e a Flávia, e eu já quero começar daqui, né, os marcos de compromisso global. Né? Então, a gente tem aqui esse esqueminha, né, que eu tirei de uma apostila da FGV, de um curso de mercado de carbono que eu fiz, né, e a gente tem, né, 1997, o Tratado de Quioto, né, depois as INDCs apresentadas pelos países, Acordo de Paris, em 2016 as NDCs dos países, tal qual também o Brasil, a apresentação das LPs pelos países signatários do Acordo de Paris, e daqui para frente, em 2050, a questão da meta global, e 2100, né, a meta global. Então, nós estamos aqui nessa fase, né, de 2020, e temos nesse contexto geral, né, ali o ano, a marca, né, a taxação, né, vamos dizer assim, o prego colocado, né, sobre o compromissos globais sobre as mudanças climáticas a partir de 1997. Bom, né, como eu estava falando, né, em 2015, né, a questão da COP21, a gente tem as INDCs, né, Intended Nationally Determined Contributions, né, são as contribuições nacionalmente determinadas. E também, né, foram passadas para os países, né, por conta da aprovação do Acordo de Paris, e aí a gente passa, né, dentro do direito internacional, a gente tem um pouco dessa dificuldade, porque dentro da relação internacional, os tratados internacionais ou acordos internacionais, eles não são, né, eles são contratos, né? Então, os chefes de Estado, né, os chefes de Estado se reúnem, eles entabulam esses acordos, né? Então, existem acordos que são muito demorados, né? Então, é um contrato feito entre os países que tem uma força de lei dentro do ponto de vista do direito internacional público, e a partir da assinatura desses contratos, eles passam por um processo de internalização. Né? E aí você tem, né, o trâmite dentro do processo legislativo brasileiro para que esse acordo se torne, né, passe pelo Congresso Nacional, porque é basicamente, né, quando um acordo internacional passa pelo Congresso, ele está, né, o Poder Executivo, dentro do esquema de check and balances, né, o Poder Executivo ele entabula o acordo na esfera internacional, mas para esse acordo ter validade dentro da esfera da normatividade interna, que é a que interessa por conta da soberania, né, de cada país, e as dificuldades do direito internacional de imposição de maneira coercitiva de leis internacionais sobre o país, que é algo, né, diga de passagem, impossível, né, por conta justamente do efeito de soberania nacional. E a gente tem um processo de internalização que é justamente, né, passar esse acordo pela Casa Legislativa, e enquanto, né, depois ele é publicado em termos de decreto. Né? Então, daí, né, cada país tem seu tempo, né, e muitas vezes a gente tem um tratado internacional sendo assinado, mas, né, a internalização desse tratado pode demorar. Né? Ela não é tão simples quanto parece. Né? E aí o Brasil, né, concluiu o processo de ratificação do Acordo de Paris, né, em 16. Então, a gente tem, né, a ratificação, a internalização e a entrega do protocolo, né, para que ele, em conjunto com os outros países, seja guardado. Né. Bom, os compromissos assumidos pelo Brasil, né, e aí é o que, né, internacionalmente o Brasil se predispôs, né, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, né, até 2025, 37% abaixo dos níveis de 2005, né, 43% até 2030. E aí, né? Aumentar a participação de bioenergia sustentável em 18% até 2030, energia sustentável, né? Que a Flávia colocou aqui, né? Restaurar e reflorestar, então em 12 milhões de hectares até 2030, e alcançar participação de energias renováveis, né, na composição da matriz energética. Então esse é um compromisso, que é um compromisso muito de poder público, que diverge um pouco daquilo que é o mercado de carbono, né, que é justamente uma troca, né, que agora está regulamentada e é feita, inclusive, na Bolsa de Valores. Né, mas esses são os compromissos assumidos, né, pelo Brasil, a sua NDC. Bom,
é, o crédito de carbono visa a redução, né? E aí há muita discussão, porque, na verdade, você tem, né, alguém que aumenta a emissão e compra crédito de quem reduziu a emissão. Então, dentro, né, de uma metodologia pré-estabelecida para verificação, né, da quantidade de crédito emitido. Tanto que a grande dificuldade do mercado de crédito de carbono hoje é o projeto, né, que é o que sai mais caro. Agora, com a regulamentação, a gente vai, né, precisa ver como que vai se dar, né, essa questão da metodologia, né, e da comercialização, porque até então, no mercado voluntário, para valer a pena a entrada no mercado voluntário daquele que quer manter, né, se precisava de milhares de hectares. Então, eu até fui procurado uma vez por alguém que tinha 300 hectares, que é muita coisa, né? 300 hectares é muita coisa, para quem advoga aí no agro, né, a gente sabe disso, né? Não é, obviamente, já que você tem fazendas gigantescas, né? 2.000 hectares, 3.000 hectares, mas 300 hectares é muita coisa, né? É uma produção, gera uma produção média. Se a gente vai para o licenciamento ambiental, né, tem muitas atividades econômicas aí que, quando são aí entre 300 hectares, o potencial dela, né, de poluição nas DNs, né, nas normatividades, é um potencial médio. E aí, que você pega 300 hectares e você quer manter ali, né, mais do que o necessário de reserva legal, porque, né, pelo Código Florestal a gente tem, né, a questão da Amazônia Legal que deve ser preservada 80%, mas os demais que não estão dentro das outras de áreas especiais, você tem uma necessidade de preservar, né, 20% de reserva legal na sua propriedade, obrigatoriamente por lei, né, fora, obviamente, as questões das áreas de proteção permanente. E aí, o que que é, né, você preservar mais? Então, por que você tem que preservar? A lei te manda preservar 20%. Né? Por que preservar mais? Qual a contrapartida de preservar mais? Ah, a contrapartida é que seu neto vai viver mais. Então, beleza, eu também quero né, que se um dia eu tiver netos, meus netos vivam mais e com maneira sadia. Mas e agora? Né? Por que que eu vou deixar de produzir na minha propriedade, né, para preservar? Então, eu tenho que ter uma contrapartida. Né? E isso é a lógica do crédito de carbono. Né? Eu preservo, né? Ou seja, eu faço ali um crédito, né, de emissão para que outro compre de mim, isso na Bolsa de Valores. Mas quando o mercado era voluntário, né, a questão do projeto era muito caro, né, que para pequenas, médias, né, propriedades se tornava inviável. Né? Então, a questão toda é, né, justamente negociar a redução das emissões de gás carbônico, né, que é considerado o principal gás de efeito estufa. E a questão, né, a gente tem o pagamento de serviços ambientais, né, o PSA, né, que hoje aqui em Minas Gerais tem alcançado bons índices, né, de remuneração para aqueles, e pega também os pequenos e médios, isso é importante, né, mas a lógica do mercado de carbono é essa, né, é aquele que precisa produzir muito, né, que é uma lógica do princípio de desenvolvimento sustentável, né? O princípio de desenvolvimento sustentável, que eu sempre falo nas minhas aulas, repetida e repetidamente, né? É equilibrar a necessidade do desenvolvimento econômico, que gera desenvolvimento social, com a proteção do meio ambiente, que é, né, segundo a Constituição, no seu artigo 225, é essencial à sadia qualidade de vida, né, e deve ser preservado para as presentes e futuras gerações, também para garantir o aproveitamento econômico das futuras gerações. Né? Então, não existe essa dicotomia, né, essa briga, essa oposição entre preservação de meio ambiente e desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, num país como o nosso, de economia primária, né, que depende muito da explotação de seus recursos naturais, né, né, das commodities no mercado internacional, o seu desenvolvimento econômico e, por consequência, o seu desenvolvimento social dependem, né, muito dos recursos naturais. Então, é preciso ter um equilíbrio. Então, não há essa batida de frente, né, de, de locomotiva com lambreta. Né? A gente tem que harmonizar, né? Até porque a própria Constituição da República, né, no seu artigo 5º, no que diz respeito aos princípios fundamentais, aos direitos fundamentais, né, nenhum direito se sobrepõe ao outro. Né? Os direitos, os princípios se harmonizam, os direitos se harmonizam. Né? Então, a própria Constituição fala que né, a liberdade é um bem maior, que só pode haver a prisão depois, né, do trânsito em julgado da
na sentença penal condenatória, né, ou seja, o princípio da presunção de inocência, mas o próprio artigo 5º traz a possibilidade das prisões, né, preventivas, né? Então, ou seja, harmoniza-se, né? Há uma harmonia, há um equilíbrio. Então, a gente tem a ordem econômica, né? Lá no artigo 176 da Constituição, que traz um dos seus princípios também a preservação do meio ambiente, e a gente tem o meio ambiente no artigo 225, trazendo princípios maiores como desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador, né? Ou seja, há uma harmonia. E essa harmonia é o que se quer também no mercado regulado de carbono, né? Justamente, né, alguém que precisa produzir, né, que tem sua atividade econômica de potencial poluidor, e passa por um licenciamento ambiental complexo, né, então o licenciamento ambiental de uma atividade de grande potencial poluidor é um licenciamento complexo, e após isso, né, e ele tem lá as suas emissões de gases de efeito estufa, né, tem que emitir pela sua necessidade produtiva, e ao mesmo tempo tem aquele que quer preservar, né, e aquele que quer preservar vai fazer o seu projeto, né, de emissão e negociar isso na Bolsa de Valores, e o mercado vai regular, né, a relação de preço e demanda, e aquele que emite mais do que pode, compra daquele que preserva, né, e não emite gases de efeito estufa. Então a lógica é essa, né? A lógica do mercado de carbono é essa. Eu preciso poluir mais do que eu tenho direito e preciso então comprar créditos do carbono que eu vou, né, emitir. E o outro lado, eu tenho alguém que preserva mais do que precisa preservar, porque a lei determina, em regra geral, 20%, e aquele montante superior ao que ele precisa preservar, ele negocia para ter uma remuneração sobre essa preservação. Então, o que se busca aí? A harmonização, que é a lógica do princípio de desenvolvimento sustentável, né? E aqui as principais leis, né, de carbono no mundo e do Brasil, a gente tem a Convenção do Clima da ONU, né, Protocolo de Quioto, aí o Acordo de Paris. No Brasil, né, a Política Nacional de Mudança do Clima, que é já desde 2009, né, e posteriormente, né, Política Nacional de Biocombustíveis, de 2017, né, a Portaria 288/2020, que criou o programa, né, Floresta Mais. E aí você tem vários, nos estados, né, vários programas. Aqui em Minas é o PSA, né, o Programa de Serviços Ambientais. Então, à medida que você preserva, você é remunerado pela sua preservação, né, que é a política de pagamento, né, por serviços ambientais, Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, né, e agora, né, a 15042 institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás de Efeito Estufa, né, alterando algumas legislações aí para adequação, né? Então vejam que trabalha aqui com altera a lei de registro público e a lei de comissões de valores imobiliários, né, que são justamente aquelas que trabalham com títulos que são vendidos em bolsa de valores, né? Então a gente vê que é realmente um mercado regulado, né? Houve muito questionamento, né? Alguns setores não queriam que essa venda fosse na bolsa de valores. Eu já participei de alguns encontros, né? E lembro de alguns palestrantes, representantes de setores produtivos, dizendo que prefeririam a negociação, né, fora da Bolsa de Valores, né? Porque quando você joga na Bolsa de Valores, você permite também, né, uma ultraliberalidade, né, no sentido de especulativo, etc., né? Então, na verdade, e como as mudanças climáticas são reais, né, eu acho que há um receio, aí eu estou especulando, né, não falo por pesquisa científica, é uma especulação, é um achismo meu, né, há um receio, né, dos preços, né, dos créditos de carbono, né, eles se tornarem preços extremos, né, eles aumentarem muito, porque, né, você vai ter que uma alta procura por crédito de carbono e pouca oferta, né? Então isso vai gerar, obviamente, uma alta desses preços, né? Mas é o que está aí, né? Hoje é negociado. Então já dentro da lei, né? Aplicam-se nas instalações localizadas no território nacional, né, que emitam ou possam emitir GEE, né, sob responsabilidade de operadores, pessoas físicas ou jurídicas, observando o que está nesse artigo, que é o artigo 1º. Então, os primeiros pontos a serem observados, né, que limita ao território nacional, e aqui, né, aquelas que estão em fase de implantação, né, ou seja, que possam emitir, ou que já emitam, né, ou seja, aquela que já está em operação e aquela que está em implantação, né, podem, de uma certa forma, já fazer a negociação no mercado de carbono.
A produção primária agropecuária saiu, né? E tanto as benfeitorias e infraestrutura no interior de imóveis rurais associados, né? Como também os insumos para a produção rural. Então, quer dizer que o agro não pode, né? Pode, mas não no mercado regulado, né? Então, a gente continua tendo, né? Um mercado informal, especialmente internacional, e o mercado regulado, né? Então, eu acredito, né? Na minha visão hermenêutica, né, do artigo, né, do mens legis, né, que é a lei, é que a gente tem aqui uma estipulação daquele que quer ir para o mercado regulado, mas que permanece também o mercado voluntário e o agro, né, podendo entrar, né, permanecer nesse mercado voluntário. E aí é uma troca mais direta, mas como eu disse, né, com as questões de custos, né, de projetos ainda muito altos. E aqui, um dos pontos mais importantes da lei, né, são justamente as, é, as nomenclaturas, né, os termos, a definição legal. Isso é outra coisa que eu sempre falo em sala de aula também. Quando a lei traz uma definição legal, ela está falando que para interpretá-la, você só o faz a partir da definição que ela colocou aqui. Então você tem aqui, ó, certificado de redução de remoção verificada de emissões, né? Então, você recebe o certificado daquilo que você, né, deixou de emitir, né? Então, você reduziu as emissões. Então, é aquele que, né, obviamente, preserva, né? Então, aquele que reduz a emissão. Para a lei, né, você pode ter conceitos da engenharia, conceitos da física, né, conceitos do direito internacional, né, mas para o mercado de carbono regulado no Brasil, né, CRVE é o que está aqui no inciso terceiro. Então, é um ativo fungível, né? E é bom esclarecer, né? Que a natureza é cível. Então, fungível é aquele que pode ser substituído, né, por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. E a gente tem os bens infungíveis, que são aqueles que não podem ser substituídos por outros, né, da mesma espécie, quantidade e qualidade. Então, o relógio que o Santos Dumont usou pela primeira vez no pulso, ele é infungível, né? Você não tem outro dessa magnitude para substituí-lo, né? Então, dinheiro, né? Dinheiro é um bem, né, fungível. Uma nota de 100 é substituída por outra nota de 100. Então, essa é a lógica da fungibilidade. Então, esse certificado, né, ele é fungível porque, né, ali o que se tem no projeto, né, pode ser substituído. Então, o que você preservou de uma forma, você preserva também, né, de novo. Não necessariamente é um bem infungível que não pode ter substituição. Transacionas, né, ou seja, ele é negociável e representa a efetiva redução de emissão dos gases de efeito estufa. E aqui, né, nessa parcela de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. E aí, né, para isso, a gente precisa de metodologia. Então, a lei, né, falou que a metodologia tem que ser credenciada e registrada, né, na SBCE. Então, isso é um ponto, né, fundamental nos termos do ato específico do órgão gestor. Então, essa metodologia que é a parada, né, essa metodologia que é aquela que vai dizer como fazer essa leitura, né? Então, o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões, né, ele impõe uma metodologia, porque ela tem que ser confiável para dizer, né, olha, houve aqui, né, a supressão de emissão de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. A partir como você mediu isso? Ó, a medição foi feita assim, assim, assada, e bem, né? Aquelas fórmulas gigantescas. E por isso que o projeto custa caro, que você precisa quantificar aquilo, né, que você reduz de emissão nesse parâmetro que é, né, a tonelada de dióxido de carbono equivalente. Então, para isso, né, tem uma metodologia que é estabelecida, né, pela SBCE, estabelece essa metodologia, então, pelo órgão, você faz um projeto e, né, os estudos utilizando-se dessa metodologia e tem, então, o certificado, né, verificado, né, constando que você, né, reduziu aquela quantidade, né? Então, esse é um termo muito importante. A gente tem a cota brasileira de emissões, também um ativo fungível, né, ou seja, um bem substituível,
transacionável, negociável, né, que é o direito de emissão de 1 tonelada. Então, a CBE é o direito que você adquire de emitir. Também é outorgado pelo órgão gestor, né, que pode ser, né, gratuito ou oneroso, né, para as instalações e fontes reguladas. Então, aqui, eu tenho o CRVE, né, que é quem reduz a emissão, quantifica e vai negociar, e eu tenho a CBE, que é aquele que, né, vai emitir, né, emitir o dióxido de carbono, né, tem também, né, a quantificação de quanto ele vai emitir, e aí, né, eu tenho dois interesses ali, né, o interesse de quem quer emitir e o interesse de quem quer preservar e vender, né. O crédito de carbono, né, lembrando, isso aqui são conceitos legais, então quando você vai interpretar a lei, né, você só interpreta a lei a partir dos conceitos que aqui estão. Então, a 15042 é uma lei extensa, né, que vai trazer toda a questão regulatória do mercado de carbono. Mas quando você vê lá na frente, nós vamos ver daqui a pouco, né, não vou adiantar aqui que eu não gosto de deixar ninguém curioso, né? Então, a gente vem no artigo 10, né? No âmbito, né, da SBCE, Sistema Brasileiro, né, tal, serão instituídos, negociados os seguintes ativos: CBE, CRVS. Ah, então vai negociar CBE, né? O que é o CBE? O CBE é aquilo que está descrito no inciso 6º. Então, isso que é, né, o mais importante, né? O inciso 6º do artigo 2º. Né? Então, o artigo 2º da 15042 traz os conceitos legais que vão nortear toda a interpretação da legislação. Então, o crédito de carbono é um ativo que é negociável, autônomo, né? É cível, né? No caso de créditos florestais ou reflorestamento, né? Exceto aqueles oriundos, né, de programas jurisdicionais que provavelmente serão, né, imposições de condenações legais, né? Representando uma efetiva retenção, redução de emissão ou remoção nos termos, né? Justamente um parâmetro tonelada de dióxido, obtido a partir de projetos ou programas de retenção, né? Então, a gente tem projetos de retenção, de GEE, que são realizados por entidades públicas ou privadas, submetidas às metodologias, né, adotando os critérios de mensuração da SBCE, com a verificação de emissão. E aí, né, mais uma vez, o crédito é isso, né? O crédito, a gente tem esse tripé, né? Vamos dizer assim, tripé, né? A gente tem metodologia, né, projeto, né, de mensuração, metodologia de mensuração, quantificação de mensuração. Esse é o tripé, né? A partir daí, você tem o seu certificado de redução que você vai negociar na Bolsa de Valores, né, com, né, os devidos registros já, né, que foi incluído, né, como valor mobiliário, né, ou seja, tem os mesmos trâmites de uma ação, de sociedade anônima, de capital aberto. Aqui a gente tem a questão do desenvolvedor do projeto de crédito, né, que é uma pessoa jurídica que vai implementar, né, com base em uma metodologia, né, justamente a análise, né, e mensuração desse crédito de carbono, né. Outro conceito importante, os gases de efeito estufa, né, incluindo aí o CO2, CH4, metano, óxido nitroso, etc., etc., sem prejuízo que outros venham a ser incluídos nessa categoria, né, são incluídos na categoria pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, você quantifica o GEE para virar o CRVE, né, e com base em metodologias aprovadas pela SBCE, né? E aí, siglas e siglas e siglas, né, que no fim das contas querem dizer o seguinte, né? Os gases de efeito estufa estão parametrizados pelas Nações Unidas. Ponto. Né? E aí você tem, dentro da lógica interna de um país, né, as atividades poluidoras que emitem esses gases, já parametrizados pelas Nações Unidas. Você faz um projeto para quantificar essa emissão, né, e, e aí você é o emissor. E aí você tem o projeto, né, não, faz o projeto, perdoe, né,
para quantificar a sua retenção. Então, eu tenho aquele que retém, eu tenho aquele que emite. E esses dois vão negociar na Bolsa de Valores. Né? E aqui, no artigo 10, né, quais são os ativos negociados? Emissão, retenção. Emissão, retenção. Né? São os dois ativos negociados. Então, o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões, né, vai negociar retenção com emissão. E isso, né, é o tudo. Né? Aí o resto é análise, né, projeto, análise, hermenêutica, interpretação de questões muito técnicas da própria lei. Né? Isso eu estou falando aqui o básico para compreender mesmo o que é esse mercado de carbono. Né? E vem outro ponto importante, né, que é a negociação dos ativos, né, no sistema brasileiro, né, nesse sistema brasileiro de comércio de emissões. Então, mais uma vez, né, os ativos do sistema brasileiro de comércio de emissões, né, e os créditos de carbono, quando negociados no mercado financeiro de capitais, são valores mobiliários. Então, ou seja, se você está no mercado regulado, ele é valor mobiliário, sujeito à lei de comissão de valores mobiliários. E é a mesma lei que regula, né, as debêntures, as ações. Então, quando você tem uma sociedade anônima de capital aberto, né, que vai negociar as suas ações na Bolsa de Valores, elas têm que respeitar a legislação correlata, que é a Lei de Comissão de Valores Imobiliários, né, e sendo fiscalizados também, né, por entidades próprias. E aí a Comissão de Valores Imobiliários, né, pode, né, determinar que, para fins de negociação no mercado de valores, os ativos e os créditos de carbono sejam escriturados em instituições financeiras autorizadas a prestar esse serviço, de acordo com a Lei de Sociedades Anônimas. Né? Então, aí a gente já passa, né, para a organização do mercado. Aqui a gente já tem, né, a partir daqui, do artigo 14, a lei vai trazer como que se dá a regulação dessa negociação, né, como que se dá as inscrições, né, como que se dão as escriturações para negociação desses ativos, né, no mercado de ações. Então, né, a ideia aqui, né, desse aulão foi trabalhar mudanças climáticas, né, descarbonização, né, e introduzir, né, a 15042, que é a Lei de Mercado de Carbono, para que haja uma compreensão genérica do que é o mercado regular de carbono, né, do que é, né, da lógica, né, que muito faz mercado de carbono, mercado de carbono, mercado de carbono. Né? A explicação simples e super superficial, né, ela não é superficial, é super superficial. Né? Alguém reduz a emissão, né, constata com metodologia específica, né, gera um certificado e esse certificado pode ser negociado. Ele pega esse certificado e vai negociar lá na Bolsa de Valores, porque ele é um ativo que pode ser considerado um ativo de valor mobiliário, conforme o artigo 14. Do outro lado, eu tenho um emissor, né, que tem uma cota de emissão e ele extrapola essa cota de emissão. Então, ele emite mais do que ele tem permissão para emitir. Então, para ele emitir o que ele quer emitir, além do que ele pode, ele precisa ir lá na Bolsa de Valores e adquirir, né, os créditos de carbono de quem reduziu, né, dentro de uma lógica mercadológica de, né, Bolsa de Valores. Né, e isso é, né, justamente um dos sucedâneos aí do princípio do desenvolvimento sustentável. Né. Então, né, estão aí meus contatos, né, o Instituto de Gestão Verde, meu WhatsApp, né, meu Instagram. Gostaria de agradecer a presença de todos até agora, esses 16 guerreiros, né, que até agora ficaram aqui, né, nessa quinta-feira, é, escutando um pouquinho, né, de mercado de carbono. E a ideia, né, de fazer essa introdução é ver a adesão, né, eu acho que foi uma boa adesão, né, foram 76 inscritos, mas nós tivemos um probleminha aí no StreamYard na hora H, né, e a adesão foi suficiente para a gente, né, entender que há, de fato, né, um público bem interessado num curso mais denso, né,
e que trate, né, do projeto, né, trate justamente dessa parte de quantificar, né, de como fazer o projeto, né, de redução, né, e também da parte de negociação. Acho que a ideia minha quando planejei, né, como diretor de curso do IGV era justamente ver a adesão para ver se seria, né, plausível imaginar um curso, né, de mercado de carbonos. Mercado de carbono. E eu estou vendo que há sim, de fato, né, muito interesse, porque é uma legislação nova, né, a partir dessa adesão, e aguardem novidades. Né, aguardem novidades, né, tudo indica que vamos sim, né, é, preparar, né, um, um curso, né, nesse sentido, né, de maneira mais profunda. Tranquilo, pessoal? Tudo bem aí? Vocês ficaram aqui até agora? Ó, a doutora Marcela aí, presidente da Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Venda Nova. Muito obrigado pela presença, doutora Marcela. Né? Demais presentes aí até o fim, né? Agradeço, então, a presença de todos, né? Nossos contatos estão aí para, né, quaisquer e eventuais dúvidas, né, em, em âmbito geral ou também, né, no âmbito do mercado de carbono. Ok?